Cada manhã traz os seus segredos e a nossa paz é confiar. O Deus que é fiel e nunca falhará, de tudo Ele cuida e nos ensina a cuidar. De tudo Ele cuida e nos ensina a amar. E como viver para sermos conhecidos como servos amigos do nosso Senhor, obedecendo o que Ele ensinou. De tudo Ele cuida e nos ensina a cuidar. De tudo Ele cuida e nos ensina a amar. O grande eu sou, o Deus de amor. Jesus, o Senhor, de tudo Ele cuida e nos ensina a cuidar. De tudo Ele cuida e nos ensina a amar. E ao se cuidarem, o farão ali. Ao se amarem, mostrarão quem eu sou. Ao se cuidarem, o farão ali. E ao se amarem, mostrarão quem eu sou. O grande eu sou, o Deus de amor. Jesus, o Senhor, de tudo Ele cuida e nos ensina a cuidar. De tudo Ele cuida e nos ensina. De tudo Ele cuida e nos ensina a cuidar. De tudo Ele cuida e nos ensina a amar. Como é bom estarmos juntos aqui em mais um One Pocket. Hoje eu quero falar com você sobre um texto que Deus tem falado muito comigo nos últimos dias, no livro de Lucas, no capítulo 14, onde Jesus se volta para uma multidão que estava o seguindo e vai dizer: aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Eu acho muito interessante porque à medida que nós entendemos que podemos nos tornar discípulos de Jesus e não simplesmente mais alguém em meio à multidão das pessoas que estão com algum interesse ou buscando a Jesus por alguma situação, a gente percebe que existem algumas marcas que vão sendo reveladas em nós. Eu quero conversar com você sobre essas marcas, as marcas da cruz. Quais são as marcas que são tão fortes para nós, que a Bíblia nos revela através desse texto, dessa passagem toda, na verdade, desde o versículo 25 até o versículo 35 de Lucas 14, que a gente pode entender através das palavras de Jesus com relação àquilo que Ele pede para os seus discípulos. E é muito interessante porque Jesus estava crescendo cada vez mais com relação à sua popularidade. Cada vez mais e mais multidões de pessoas seguiam a Jesus e estavam tentando entender e buscando seus interesses e ver o que estava acontecendo. E Jesus, normalmente, quando isso acontecia, ele parava e trazia uma mensagem, uma parábola, um sermão, mas dessa vez foi diferente. Ele se vira para aquela multidão de pessoas que estavam seguindo e traz essa palavra de uma conotação até mais pesada, que se você quiser ser seguidor de Jesus, você tem que carregar a tua própria cruz também. E eu acho tão forte porque à medida que Jesus faz isso, ele faz uma peneira. Tem muita gente me seguindo, mas nem todo mundo aqui é meu discípulo. E quais são essas marcas que Jesus coloca com relação aos seus próprios discípulos, aqueles que estão dispostos ao seguir de verdade? E eu vejo que através desse texto, a primeira marca que esse texto coloca para nós, para os seguidores de Jesus, que são produzidas através do momento que nós entendemos essa missão de Jesus a carregar a nossa cruz, porque na verdade a cruz, para muitos, pode significar morte, para outros significa vida. Alguns usam como uma tatuagem, como um crucifixo carregado no peito, das mais diversas formas. Mas a cruz também representa missão. E é essa missão que Jesus veio cumprir também através da cruz. E por isso que a primeira marca que a cruz produz em nós é o amor.
Essa é uma marca essencial dos discípulos de Jesus. E é muito interessante porque no versículo 25, quando Jesus se volta para a multidão, ele vai dizer, aqueles que não conseguirem deixar as suas famílias, os seus interesses, os seus filhos, os seus amigos, e vai usando uma lista grande de pessoas ali, de situações, mas na verdade o que Jesus está dizendo assim, aquele que não consegue me colocar em primeiro lugar e a missão de carregar a cruz antes até mesmo da sua própria família, dos seus próprios interesses, das suas próprias vontades, e ele é categórico quando ele vai dizer, não é meu discípulo. Porque, em primeiro lugar, tem que ser não só a missão, mas Jesus precisa ser o primeiro lugar da nossa vida. E quando Jesus coloca essa marca com relação ao amor, o que ele está falando, na verdade, é demonstrando que ele já se sacrificou, porque o amor ele é sacrificial. E à medida que Jesus cumpre a sua própria missão, carregando a cruz, o que ele faz é demonstrar o amor que ele tinha já por nós, inclusive falando para cada um de nós como seus discípulos, olha, filho, filha, carrega a cruz. Eu fiz a minha parte, eu cumpri a missão, agora cumpre a missão que ficou para você. E é tão forte que quando a gente vê Jesus orando no Getsemane, ele mesmo falando com o Pai, vai dizer, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Essa é uma demonstração enorme, gigantesca de amor que Jesus coloca para a gente com relação a esse seu sacrifício, porque Jesus era todo poderoso, gente. Ele podia simplesmente sair da cruz ou decidir fazer uma coisa diferente, mas ele entendia o propósito, ele entendia a missão, e a missão de Jesus passava, sim, pela cruz, pela crucificação, pela morte e pela ressurreição, para que eu e você pudéssemos ter, através de Jesus, um livre acesso a Deus novamente. E é tão forte que, à medida que nós entendemos o sacrifício de Jesus, por amor a Ele, nós entendemos que precisamos voltar a carregar as nossas cruzes para também cumprirmos a missão que Ele tem colocado sobre a nossa responsabilidade. Eu acho muito forte no livro de João, no capítulo 21, quando Jesus já havia ressuscitado, estava tendo algumas aparições para alguns discípulos, e à medida que ele se encontra com alguns discípulos que haviam voltado a pescar depois da morte de Jesus, ele se encontra na praia, os discípulos pescando, e mais uma vez os discípulos não haviam pegado nada, nem um peixe. E Jesus está na praia e vai dizer, joguem a rede para o outro lado. Eles mais uma vez fazem uma pesca miraculosa, trazem todos aqueles peixes para a praia. Jesus já estava aguardando eles ali, preparando uma refeição para eles comerem juntos, e Jesus ensinando mais uma vez os seus discípulos. Mas é tão forte, porque naquele momento, enquanto eles estão em meio àquela refeição, ele se vira para Pedro, um dos discípulos que estava ali pescando e que era pescador antes de se tornar discípulo de Jesus e pescador de homens, e vai olhar para Pedro e ele vai perguntar 3 vezes para Pedro, Pedro, tu me amas? E eu não quero entrar no mérito da questão agora do grego com relação ao ágape, filéu, os tipos de amor, com relação ao que Jesus pergunta para Pedro, porque para mim, mais forte até do que isso, são as respostas de Jesus para Pedro. E todas as vezes que Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, é claro que eu te amo, Senhor, em esferas diferentes nas respostas que ele traz, mas a resposta de Jesus é a mesma. Se você me ama, Pedro, então cuida das minhas ovelhas. E eu vejo que Jesus faz a mesma pergunta para mim e para você hoje que está nos ouvindo aqui também. Você ama Jesus? E se você ama Jesus, cuida das minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas. Quando nós falamos de missão, quando nós falamos da cruz e voltar a carregar a cruz de Jesus é cumprir a missão que Jesus tem para mim e cumprir a missão que Jesus também tem para você. Mas por N razões, em diversas situações, infelizmente, nós deixamos de carregar a cruz de Jesus nas mais diversas situações, nos mais diversos lugares. E eu não sei, talvez, por que é que você parou de carregar a tua cruz. Mas eu sei que Jesus está simplesmente dizendo para mim e para você, filho, filha, a missão continua sendo a mesma. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa missão é a mesma. E Jesus continua pedindo para todos os Pedros, todos os Joãos, os Lucas, as Anas, as Marias, ou seja, qual for o seu nome, e perguntando, tu me amas? Então, volta a cuidar das minhas ovelhas. E essa é a maior demonstração de amor que nós podemos trazer para com Jesus, porque, na verdade, as ovelhas são dele. E a gente está simplesmente
fazendo parte da obra daquilo que Jesus está construindo também através da nossa vida. E por isso que essa marca da cruz, como amor, ela é tão forte para o cristianismo. E talvez hoje, nessa mensagem, você entendeu que está faltando mais amor. Amor para com Jesus mesmo. E talvez as ordens de prioridades na tua vida tenham se bagunçado por alguma razão. E elas acontecem às vezes conosco. Às vezes é uma fase nova de vida, são os filhos, é o relacionamento, são os estudos, um trabalho novo, uma mudança de cidade. Mas, mesmo em meio a tantas prioridades que nós podemos ter, a gente precisa sempre se voltar e voltar a ajustar as nossas prioridades, porque a primeira delas sempre tem que ser Jesus. E, assim como Jesus fez, voltar a carregar a nossa própria cruz. Se Deus falou com você através dessa mensagem, talvez para você voltar a carregar a cruz e, por amor, voltar até mesmo, inclusive, a liderar. Voltar, inclusive, a ajudar, a ser voluntário, a participar, seja qual é a área na tua vida que seja mais forte nesse sentido, ou quem sabe, ouvindo essa mensagem hoje, você quer fazer um compromisso com Jesus, entendendo o amor dele por você. Eu queria te pedir hoje, se você quer fazer esse compromisso com Jesus, preenche esse link que está aqui na tela, a gente quer poder te ajudar nessa caminhada, e te acompanhar também nesse tempo, para que você possa sim começar a revelar através da tua vida as marcas da cruz de Jesus também, e a primeira delas, e uma das mais fortes, que é o amor. Que Deus te abençoe, e a gente vai terminar essa mensagem com as outras marcas que a cruz traz para nós no nosso próximo programa. Você não pode perder. Que Deus te abençoe. Misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão. Geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Eu te adorarei, aleluia, 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 te adorarei, tudo que é. Deus é bom. Tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que é, eu te adorarei, te adorarei. Aleluia, 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 te adorarei. Tudo que é, Deus é bom.